Beleza, agora que a gente viu já o básico, bem básico de como o Stack Navigator funciona, só botou ele para funcionar ali, vamos entender um pouquinho melhor como a gente vai organizar essas rotas da nossa aplicação nesse caso aqui, beleza? Então, ó, fiz um diagramazinho aqui que mostra as rotas da nossa aplicação, tranquilo? Ó, então, só para explicar como a gente pensou nessas rotas, né? A gente tem que fazer um fluxo entre a parte antes do usuário logar, né? Que não é muito bem login, está só colocando, como a gente fez um projeto mais simplificado, ele está só colocando ali um nome de usuário dele para entrar dentro dessa nossa aplicação, que é como se fosse um fórumzinho. E aí, dentro desse login, vai ter o quê? Quando ele passar, quando ele clicar naquele botão de entrar, a gente vai usar um Stack Navigator para levar ele para a parte das rotas que são a parte de dentro do nosso aplicativo aqui, que está tudo englobado por um Tab Navigator, porque se for lembrar do exemplinho que o Léo mostrou, das telas que a gente fez, depois que você entra dentro do aplicativo, que você está, digamos, logado, você navega pelas telas por meio de um Tab Navigator, um menuzinho inferior ali, né, da tela, que tem diversos aplicativos. Então, você usa aquele menuzinho inferior para navegar entre o que? Você não pode navegar entre todas as telas nele, certo? Você navega só entre a tela de estatísticas, que é aquela tela que tem algumas estatísticas sobre os dados da Covid em diversos países, e o outro lado da tab, do feed, você pode estar no feed, que é a tela principal, mas você pode também fazer um post ou comentar em um post. Então, como é que a gente vai fazer essa navegação? É por esse Tab Navigator aqui? Não, porque não tem nenhum outro botão ali. A gente vai fazer pelas próprias telas. E quando a gente faz uma navegação entre as próprias telas, a gente usa sempre um Stack Navigator, beleza? Que a gente vai colocar um botão aqui na feed screen que vai levar para post screen. Que nem a gente vai fazer um botão aqui na login screen, que a gente já fez, ele só não está funcional, que vai levar para toda essa rota aqui, tranquilo? Então, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer um botão que ou vai ligar uma página até um outro navigator, que é o que a gente está fazendo, a gente vai ligar a página de login até esse Tab Navigator aqui, ou a gente pode fazer um botão também numa página que vai ligar ela a outra página, e aí da página de feed a gente vai para a página de post, ou da página de feed a gente vai para a página de comentário também, beleza? Então, a gente vai precisar, como vocês estão vendo, usar dois Stack Navigators e um Tab Navigator para fazer todas as rotas que a gente pretende fazer na nossa aplicação. Tranquilo? É sempre bom fazer esse esqueminha quando está começando a aplicação para você já ter noção de, enfim, como estão suas rotas. E dá para ver aqui, ó, que a gente pode também, um exemplo que a gente está usando aqui, que até tem um pouquinho mais sobre isso na navegação, se você ver na documentação, você vê aqui em Nesting Navigators, o que a gente está fazendo é isso, a gente está acoplando camadas de navegadores. Então, um stack que tem dentro dele um tab e um tab que tem dentro dele uma tela aqui comum e também um outro navigator que é um stack. Então, isso te dá muitas possibilidades que você pode ir fazendo essas camadas de navegadores para fazer o fluxo da sua aplicação ser exatamente daquela forma que você tinha imaginado. Beleza? Voltando aqui para o nosso código, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês na prática como a gente usa os navigators, beleza? Que é basicamente sempre usando a navigation prop. E eu vou explicar o que ela é agora, tranquilo? Ó, vou criar uma outra tela aqui, só de exemplo. Vou criar um novo arquivo aqui, vou chamar de exemplo.js. E aí eu vou só criar um componente aqui do React Native comum. Eu só usei esse snippet aqui rapidinho, só para poder acelerar um pouquinho o processo de criação aqui do nosso componente. Eu vou chamar aqui ela de exemplo. Beleza? Essa tela aqui, como você pode ver, eu só importei o React automaticamente ali, uma view, não tem quase nada nela. Eu vou só botar, em vez de uma view aqui, eu vou botar ela assim e vou colocar um text aqui de tela de exemplo, só para a gente conseguir ver que a gente está nela.
Tranquilo? Vou salvar isso aqui. E aí agora a gente vai importar ela lá no nosso arquivo de rotas. Então é muito parecido aqui com como a gente importou essa tela aqui. A gente só vai copiar aqui e trocar onde está escrito login screen por exemplo. Então a gente vai dar aqui um Ctrl D, você vai poder editar os dois. Você só troca por exemplo porque é o mesmo caminho. E show de bola. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma outra stack.screen aqui dentro da nossa tela. Então a gente vai criar aqui stack.screen. O nome a gente vai dar, pode ser só exemplo mesmo. E o componente que ela está representando é o nosso componente de exemplo. A gente vai fechar aqui a tag. Show de bola. Salvar. E você vai ver que, infelizmente, não aconteceu nada. Nosso botão de entrar continua sem funcionar. Tranquilo? E a gente já vai tirar esse header aqui porque, enfim, né, o header numa tela de login, normalmente você não tem um header, né? É algo que é mais comum de quando está no fluxo interno de uma aplicação, não numa tela de login. Por isso a gente depois vai tratar isso aqui, beleza? Mas, por enquanto, só vendo como é que a navegação funciona, ainda não acontece nada, né? Por quê? Porque aqui no nosso botão, na tela de login, cadê ele aqui, ó, o onPress, ele só dá um console log de botão clicado, ele não está fazendo nada de fato, tranquilo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que usar uma prop chamada navigation. Ó, eu vou mostrar aqui, ó, se eu só colocar props aqui, quando você coloca um componente aqui dentro de um navigator qualquer, então estou colocando ele aqui dentro, ele recebe algumas props além do que ele já recebia. Tranquilo? A gente vai ver quais são essas props agora. Então, eu estou aqui colocando props para poder pegar essas props. E aí eu vou dar simplesmente aqui onde estava um console log de botão clicado, eu vou dar um console log nas nossas props, que são essas propriedades que o nosso componente está recebendo. E aí vamos ver o que ele está recebendo, beleza? Vou abrir aqui o nosso terminal. Não é esse terminal. Aqui, ó. E se eu der um entrar, ele não atualizou. Pera aí. Às vezes precisa de um hard refresh para ele atualizar. Show, atualizou. Olha o que a gente está recebendo. Isso aqui é tudo que estava dentro ali, ó, de props. Dentro de props, beleza? Vamos ver o que a gente está recebendo aqui dentro de props. Ó, a gente está recebendo um objeto com diversas coisas. Ó. Tem um outro objeto dentro dele, que é esse objeto chamado navigation. Tem um outro objeto dentro dele chamado route, beleza? Que a gente vai usar depois também. Mas por enquanto vamos focar no que a gente precisa para fazer uma tela ir até a outra. Aqui, ó, esse objeto props tem um objeto navigation dentro dele. E aí o que tem nesse objeto navigation? Tem algumas coisas, ó, tem algumas funções, principalmente funções, né? Aqui, ó, tem uma função chamada navigate, que é essa função que a gente vai usar para fazer essa nossa navegação, tranquilo? Então, ó, como vocês já sabem da sintaxe de JavaScript, eu vou colocar pontos para ir acessando dentro de um objeto, beleza? Porque você viu que tinha um objeto dentro de um objeto. Então, dentro do objeto props, eu quero o objeto navigation, beleza? E dentro do objeto navigation, eu quero a função navigate. Simples assim, tranquilo? E aí, só que ela é uma função, então vou botar aqui. E essa função navigate, ela recebe o que? Até tem aqui uma ajudazinha do nosso editor. Ela recebe, entre algumas outras coisas, ela pode receber simplesmente o nome da tela para qual a gente quer navegar. Então, se eu vier aqui no nosso routes, eu coloquei o nome de exemplo. E aí eu vou colocar aqui o nome de exemplo também. E vou salvar aqui. Agora, se eu abrir o meu emulador, vamos ver o que acontece. Ele dá um erro, porque eu não importei o text aqui. Ele falou can't find variable text, ou seja, a nossa navegação funcionou, ele foi para a tela de exemplo, mas como eu esqueci de importar o text aqui, ele não funcionou. Então agora tudo deve funcionar. Se a gente clicar em entrar, ó, o que aconteceu, a gente foi para a tela de exemplo, e a gente pode voltar aqui para a tela de login.
Isso tudo, vocês viram que eu não precisei configurar nada. Tudo isso o Stack Navigator fez automaticamente pra gente. Criou esse header aqui, criou esse botão de voltar para a tela de login, beleza? Isso tudo ele faz sozinho para você, tranquilo? E aí na próxima aula a gente vai ver como customizar ele um pouquinho mais, porque, por exemplo, a gente não quer esse header, a gente também não quer que a pessoa, depois que faça login, ela possa apertar voltar para a tela de login. Isso não é algo que costuma acontecer em telas de login. Então a gente vai ver isso, beleza? Até lá.